Preso há mais de 2 anos, o brasileiro Robson Oliveira, de 48 anos, deixou a prisão na Rússia. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-motorista do jogador Fernando teve o perdão da justiça russa e deve chegar ao Brasil nesta quarta, dia 5. Para você que não lembra, hoje contaremos um resumo desse caso que revoltou muitos brasileiros, tanto pela injustiça quanto pela falta de assistência ao Robson durante esse tempo preso. O caso Robson foi finalmente solucionado. Antes de iniciarmos, peço que você que ainda não é inscrito, para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Para chegarmos à história do Robson, primeiro temos que iniciar com a do seu patrão, o jogador Fernando. O volante Fernando surgiu no Grêmio com um grande potencial em 2012. Aos 20 anos, ganhava lugar no time principal. Ele acabou despertando interesse até de representantes do gigante Real Madrid e teve algumas convocações para a seleção principal. Em 2013, foi jogar na Ucrânia, comprado pelo Shakhtar Donetsk. 2 anos depois, a Sampdoria o comprou, mas ele foi mal na Itália. Foi então que o Spartak Moscou da Rússia o contratou. O volante tinha 2 funcionários fixos, a cozinheira Simone Barros e seu marido Robson Oliveira, que foi trabalhar como motorista. Robson é o principal personagem dessa injustiça revoltante. William Pereira de Faria, que é sogro do jogador Fernando, sofre de dores constantes na coluna. Ele estava na Rússia em fevereiro de 2019. Foi quando o motorista Robson, que estava no Rio de Janeiro, embarcou para Moscou. Antes de embarcar, um outro funcionário de Fernando deu a ele uma mala fechada para ele levar para o William. Nela estavam 2 caixas do remédio Metadon, e foi aí que a história tomou toda essa proporção. A metadona é usada em alguns países como o Brasil para aliviar as dores crônicas. Tem o efeito da morfina. Mas em outros países como a Rússia, a substância é considerada narcótico para quem tenta se livrar do vício em ópio ou heroína. Robson mal desembarcou em Moscou e já foi imediatamente preso, sob a acusação de tentativa de tráfico, podendo pegar até 25 anos de prisão. E para piorar ainda mais a sua situação, Robson não falava russo. O jogador Fernando confirmou a história como verdadeira e disse que Robson era inocente e que só trouxe o remédio para o seu sogro. O motorista nem imaginava que levava remédio proibido para o sogro do atleta. O jogador contratou um advogado russo para tentar defender o motorista. Fernando autorizou seu advogado a pedir ao menos uma fiança, para que Robson pudesse aguardar o julgamento solto em Moscou, já que o atleta manteve sua casa na capital russa. O sogro do jogador, dono do remédio, queria assumir que o remédio era dele, mas jamais foi ouvido pelas autoridades russas, até porque era Robson quem estava transportando o remédio. O motorista seguiu preso por mais de 1 ano e meio. Foi quando a sua situação piorou de novo. O jogador Fernando foi contratado pelo Beijing Guoan em julho do ano passado e partiria rumo à China, onde ele segue até hoje. Robson seguiu encarcerado sem família na Rússia e sem sequer um julgamento marcado. A embaixada brasileira soube da situação e de início disse que respeitaria a legislação russa. A situação revoltante chegou no Twitter. Milhares de pessoas clamaram pela liberdade do motorista através da hashtag Justiça por Robson, entre elas o atacante da seleção brasileira Richarlison. Mesmo com toda a comoção e pedido de justiça, o pedido de fiança foi negado, e a alegação de que no Brasil o uso do remédio é liberado não convenceu. A mobilização pela soltura de Robson seguiu cada vez ganhando mais adeptos, até que chegou aos políticos, mais precisamente ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro escreveu uma carta ao presidente Vladimir Putin, que foi levada pelo senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e pela embaixadora Márcia Dona. Nela estava o pedido de perdão ao brasileiro por desconhecimento das leis russas. O perdão da pena não veio, e Robson foi julgado no dia 9 de dezembro de 2020. A promotoria local queria 12 anos de prisão, mas a defesa conseguiu baixar esse número e Robson foi condenado a 3 anos de prisão. Enquanto uma nova decisão não saía, Robson seguia cumprindo sua pena na unidade penal de Caxira, a 110 km de Moscou. Como ele já tinha cumprido quase 2 anos na época, a luta era trazê-lo de volta para o Brasil, e em solo brasileiro ele cumpriria o restante da pena. Foi quando, na manhã do último domingo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que Robson obteve sua liberdade e que em breve estará de volta ao Brasil. Domingo 2 de maio. Quero dar uma notícia que interessa a todos nós brasileiros.
depois de uma longa negociação com o governo russo, foi anunciado no dia de hoje a liberdade do Robson, que trabalhava com o jogador Fernando do Spartak de Moscou. Eu quero agradecer o governo russo por tê-lo liberado. O que o Robson usava era permitido no Brasil, um medicamento. Mas lá, na Rússia, não. E o governo russo seguiu, então, a legislação local. Então foram 2 anos que o Robson passou detido na Rússia e hoje em dia nós agradecemos ao presidente Putin, ao embaixador russo no Brasil, bem como ao nosso embaixador que está na Rússia. Robson já entrou em contato com familiares para confirmar a liberação. A liberação de Robson por parte do governo russo era esperada desde o mês passado e dependia apenas da assinatura do presidente Vladimir Putin para ser concretizada. O pedido enviado pelo presidente Bolsonaro passou por uma comissão regional e pelo prefeito de Moscou, antes de chegar às mãos de Putin, que tem o poder de confirmar o perdão ao brasileiro, e foi isso que ele fez. O presidente russo confirmou e Robson está livre. Dê sua opinião sobre esse caso nos comentários e compartilhe o vídeo para fortalecer nosso canal.